põe na bolsa, enche a mala. Então ainda com a experiência do Não, exame. não, o exame era só aquela É bolachinha. só chocolatinho e a bolachinha. E eu acho que eles não estão indo porque você e eu não fizemos a primeira. Tem que ser o primeiro. Alguém tem que pegar o primeiro. É? Valeu. Estão meio tímidos ainda. Falam assim, se eu for o primeiro para pegar, eles vão dizer, então, você já pegou, então se a Alessandro já pegou, tá todo mundo liberado. Mas você pegou sua água? Foi o almoço e a janta. Você, Se eu soubesse, não teria comido lá embaixo. olá, Eu hein? acabei de falar a mesma coisa. Gastei a calórica. Mas a noite é uma criança, Thaís. Eu falo o seguinte, se você ainda for solteira, morar sozinha, ou tiver pais que não querem nada com você, e não querem te fazer comidinhas, nada, olha lá que maravilha. Você leva lá uma marmitinha para o nosso primeiro dia, né? Eu fiquei 6 anos solteiríssimos entre sair da casa dos meus pais e isso pra mim era um supermercado. Hoje eu posso contar que já prescreveu, né? Então a gente olhava isso aqui, né? Assim, vamos nos alimentar. A gente tinha isso aqui em todas as aulas do direito, tá? Antigamente. Eu estou contando um pouquinho das histórias aqui para vocês. Há uns 8 anos os alunos começaram a reclamar, dizendo, mas tem que ter variação, importa. Aí o coordenador na época, o Dr. Jari, ele mandou abolir isso. Tá? O pessoal começou a reclamar da qualidade da comida. Juro por Deus. Tira. Aí só em eventos, né? Em momentos especiais. Mas a qualidade é boa. Não, para nós era um custo ínfimo, mas era tanto problema que dava, que, né? Teve uma decisão que foi. Se você dá, é problema. Se você não dá, é problema. É problema. Mas como a Thaís, ela. Pronto, peguei. Boa, Thaís, é isso mesmo. Eu estou falando tudo. Por favor, não, água não. Não pega mais. Ô, equipe do City, vocês podem comer também. Vem com as comidas lá de vocês, olha. O senhor Rogério fez um café da manhã lá com os professores aqui. Pô, que isso? Falei, eu não sou correntista do City, mas senti uma dor igual. Cara, não, inflacionou, acabou com. Ninguém conseguiu chegar aos pés. Tinha um bolo feito especial por alguém de dentro. É uma confeiteira. Não, mas é confeiteira, não é possível. Aqui não vende, não. Não, tá bem boa. Tem um negócio mó light lá embaixo, chega aqui e detona. Não cai nessa não. Não cai nessa não. Não cai nessa não, essa é roubada. Se eu soubesse que eu estava sendo transmitido aqui, assim. Ô professor Fernando! Professor Fernando, olha, esse é um trabalhador, um exemplo, vai ser professor do curso da LLC. Ele estava numa jornada, num curso de curta duração, começou hoje, dia do trabalho. Foi bem lá? Foi bem. Quer fazer um pouquinho aqui ou já fez? Não, já fiz lá embaixo. A gente precisa te avisar, vem comer, né? Cara, a Leni deu um show. Fiquei impressionado. Impressionado, cara. Ela é fora do... Nossa senhora. E animadora de auditório. Malabares, cospe fogo, lava vidro, faz o que precisa. Vai ser professora deles, hein? Ah, é? Nossa, impressionante, cara. Na casa da Leni, ela dá uma palestra. Ah, vocês podiam eventualmente trazê-la ainda. Verdade. Curso. Verdade, cara. Olha, impressionante, fiquei impressionado. O pessoal adorou. Ela foi até o final, até 6 horas? Não, ela foi até as 4. Quem fez a última? A última foi um juiz que falou sobre fundamentos do direito de trabalho. Ah, é verdade. Tinha a parte de... Foi legal também. Num outro ritmo, né? É Legal, judiar do cara entrar com fundamentos de direito de trabalho depois da Leni. Aí, meu. Então, Você quer se juntar a nós? Aqui você vai descansar. Né? honestamente, tô cansado. Porque agora eu vou pro escritório. Faço o dia aqui, agora eu... Caramba, professor, o senhor também trabalha? Depois. Mas obrigado aí. Então eu vim só dar um oi. Como é que você que dá um né? Amanhã começa com o Sérgio, que fala sobre formas de iluminação. Depois entra o Maurício, que fala sobre análise de risco das formas de Maurício iluminação. que estava hoje. Que estava de muleta. E depois eu entro à tarde com cláusulas especiais do contrato de trabalho.
Aí se vocês estão pensando em ir todos os dias, Desculpa até te avisar, cara. Desculpa, eu estava esquecendo. Morreu a tia dela hoje de manhã. E ela foi aqui nas 5 horas para vir ao pismo. ela deve estar chegando umas 3 horas. Exato. Ela falou, meu, o que você acha? Eu falei, lá pelas 10h30, 11, você chega lá. Você chega na missa de 7 minutos. Exato. Então ela pediu para ver se... Você sente que a gente não vai encontrar. Chega lá e é aqui a missa. Boa, sacanagem. Só um abraço pra ela. Tá bom? Amanhã Pode estamos deixar. aí. Estamos aí Fechado. cedo também. Fechado. Precisa de alguma coisa? Tá bom. Grite. Vamos ter passado. Que? Imagina, né? Sabe que nós estamos em casa. Bacana os cursos do Natal. Fechado. Não é o combinado, né? Agora prevalece sobre o legislado, ainda assim? Mas eu não combinei, você que tá impondo. Ah, é? Então, tá, ele me disse que você já tinha aceito. Na verdade, eu mandei um e-mail falando que se eles pudessem ter 60 minutos, eu estava aceito. Não é assim, inverteu. Inverteu. Valeu, bom descanso, cara. Até amanhã. Pega aí também. Vamos lá, pessoal. Agora chegamos no limite, até porque o professor Marcelo hoje trouxe todas as teorias, todas as ideias possíveis sobre a administração de empresas, para já dar um show na abertura aqui para vocês. Né, Marcelo? Já tá aquecendo as turbinas aqui, que hoje é um dia longo, né? Que é uma noite longa, começa com esse pequeno evento, essa pequena apresentação chamada Aula Magna, que é o momento também para vocês tirarem dúvidas, para a gente poder tirar um pouco das informações, dessa barreira de informações que porventura vocês ainda não decifraram do INSPER. Então, queria, em primeiro lugar, agradecer a vocês pela presença e quem está nos assistindo também, porque eu soube depois que eu estava falando um monte de piadas sem graça que estamos sendo em transmissão simultânea para aqueles que não conseguiram chegar ainda ou não poderão vir hoje. Então, em primeiro lugar, boa noite a todos, é uma honra estar aqui. Eu faço essa apresentação há exatamente 16 anos, então assim, é a 16ª vez ou até mais que eu dou por aberto um curso do INSPER Direito na pós-graduação. Eu tenho muita honra porque é uma geração que se renova, é um projeto que se renova, são pessoas que constroem esse projeto e vocês são futuros, vocês são já alunos, mas vocês é que vão construir a história do curso. E essa é uma data importante porque não só a gente recebe vocês, e a primeira aula é às 7h30, como também nós sempre homenageamos um profissional, uma pessoa que nós admiramos, que o INSPER, não só eu, né, mas isso é uma decisão institucional, que há uma admiração pessoal, profissional e acadêmica. Então essa é uma noite para nós importante, ela é curta, ela é simbolizada por esse evento, que a gente chama de aula magna, né, e primeiro contato de vocês com a escola. Então, queria em primeiro lugar agradecer a vocês por terem escolhido o INSPER. Nós vamos ter uma turma aproximadamente entre 20 e 25 alunos, tá? Só para vocês terem uma ideia. Claro que sempre tem alguém se matriculando agora, tem sempre alguém que não vem no primeiro dia, mas esse é o universo com o qual nós vamos trabalhar. O LLC é um sonho que foi realizado de uma forma difícil, dura, porque foi um curso que nasceu depois de muitas pesquisas, quase 3 anos de mercado, e pela primeira vez nós estamos tendo 2 turmas do LLC no mesmo ano. Então essa é a turma número 5, LLC número 5, que começa hoje, e eu queria dar as boas-vindas a vocês nesse dia importante, começando uma jornada que vai durar 2 anos. Queria fazer algumas apresentações, né? Em primeiro lugar, meu nome é André Camargo, eu sou coordenador geral dos cursos, então eu vou acompanhar vocês à distância, pertinho, sempre em algum lugar eu vou estar com vocês, ou acompanhando o que acontece em sala, mais ainda o professor Rodrigo vai fazê-lo, mas a gente vai estar na ponta chamada institucional, vou ajudar a desenvolver o INSPER Direito, e esse é um ano importante, porque o INSPER Direito faz 18 anos, então nós saímos aí ganhamos a maioridade, como diria o tio do Homem-Aranha antes de falecer, sabe, com grandes poderes, com grandes responsabilidades. Então nós vamos passar por um patamar diferente. Nós chegamos a esse ano a 1000 formados, 1000 aluminais, né, como chamamos. O LLC, nós já tivemos uma turma inteira formada, a segunda vai se formar agora, e nós estamos aprendendo, a gente queria celebrar, esse é um ano muito importante para nós. Nós vamos chegar a 10% do INSPER, tá? O assunto direito no INSPER chega a 10% neste ano.
eu sou da área societária, então 10% já me indica, Tião, posso pedir exibição de livros, já podemos pedir um assento no conselho, a gente consegue fazer alguns pedidos aí de direitos no bom sentido da palavra, ou seja, o direito ganha espaço e com vocês a gente pretende angariar voos maiores ainda. Então, a apresentação, a minha, vocês já me conheceram do encontro com a coordenação, o professor Rodrigo, que vai falar, alguns conheceram já o professor Rodrigo Rebouças, que vai encerrar esse evento. O professor Rodrigo Rebouças é professor do curso LLC, eu também sou, ele também é, da matéria de contratos empresariais, professor Rodrigo, já está conosco há quase 5 anos e faz a orientação dos trabalhos do curso de contratos. E ele, há 1 mês e meio, se juntou a nós na coordenação, então ele é o coordenador, né, do INSPER Direito hoje. Então ele que vai acompanhar muito proximamente a vocês, os alunos, os professores. Então o professor Rodrigo se juntou a nós nessa evolução de governança. Obrigado, Rodrigo, por estar aqui. É uma honra trabalhar com você, ter a sua amizade, ter aí nosso time fortalecido, como veio um e-mail hoje de um aluno dizendo quão bacana foi essa sua chegada aí. Tudo bem que ele tinha recebido um sim por e-mail, então ele estava, né, te elogiando, mas é super importante ter uma pessoa com o espírito Rodrigo. Eu queria que vocês dessem ao Rodrigo toda aí a confiança possível, porque ele vai ajudar a fazer o melhor possível no dia a dia. Ali atrás, não menos importante, logo vai assumir a batuta aqui, o professor Marcelo Marquezini, que é professor do INSPER, da matéria, né, clássica de fundamentos de administração, que essa é a matéria, eu acho que é a clássica das clássicas, eu acho que junto com micro e macro na economia, fundamentos de administração é a matéria clássica aqui do nosso INSPER. Ele que será o professor aí da primeira disciplina que vocês vão ter às segundas, fundamentos de administração. Quartas-feiras vocês vão ter o professor Eduardo Pozzi, fundamentos econômico-financeiros, ou seja, ele vai ser o good cop do trimestre. O que não tiver conta é com o Marcelo, o que tiver conta é com o professor Eduardo Pozzi. Então já estamos aqui dividindo, né, o bad cop do good cop. Então eu espero que vocês gostem bastante, depois o Marcelo assume. Obrigado por estar aqui com a gente nessa noite. Esse lado aqui é um lado suspeitíssimo. Esse é um lado aqui, é uma turma, ou é de coração, ou é de bolso, ou é dos dois. Temos aqui grandes conflitos de interesse nesse lado aqui. Eu não vou fazer muito dessa apresentação, porque tem gente muito mais capaz para fazer essa apresentação. A ideia de homenagear um professor, primeiro é mostrar o nosso profundo agradecimento por uma classe tão maltratada no Brasil, que é o mundo da docência. Não é incomum as pessoas perguntarem, professor, o senhor também trabalha? Isso é agressivo. Outra brincadeira que se faz muito é o sujeito que volta 5 anos depois para a escola e fala, nossa, professor, o senhor continua aí? Eu evoluí, o senhor continua aí na escola. Existe uma sacanagem muito grande com professores e não nos valorizamos muito. Tá? É uma das profissões mais nobres do planeta Terra. Se você for para qualquer país desenvolvido, essa é uma questão completamente até agressivo. Os professores usam, por exemplo, quando me perguntam, professor, você faz o quê? Eu tendo a responder que eu sou advogado. É difícil falar, não, eu sou professor. A gente acha que é uma segunda categoria. E este ano, o Conselho do INSPER Direito resolveu homenagear os professores mais antigos e com mais contribuições na história do INSPER Direito. Nós tivemos já 2 homenagens neste ano, nas turmas que já começaram. Uma foi o professor José Luiz Conrado Vieira, a segunda, José Luiz Conrado Vieira, a segunda foi, me ajudem, Rodrigo, José Luiz Conrado Vieira, que eu vou trocar a ordem. Eu sei que agora nós vamos ter o André, nós vamos ter o Daniel na sexta, nós tivemos a outra aula magna, ele vai me matar, que foi na aula grande. Me ajuda que eu preciso lembrar até o final. Os 4 professores mais antigos, que inclusive antecederam a minha entrada aqui, nós tivemos 4 professores homenageados e foi unânime a decisão do Conselho. Por que não vocês conhecerem o espírito do INSPER Direito através dos professores? Então, nós tivemos aí uma feliz escolha, porque nós temos um grupo fundador.
o André deve estar com a gente. Depois ele vai contar um pouquinho, mas o André, além de ser ex-aluno aqui da escola, da época do IBMEC, que não é pecado dizer, nossa outra encarnação, ele está entre nós e vocês vão ter o grande privilégio de ouvir uma das pessoas que mais acredita em educação aqui na escola. E eu falo isso, e ele com certeza não acha isso, porque quem acha isso não dá aula, isso é muito do espírito. Esses professores que nós estamos homenageando, e sexta-feira nós vamos ter mais um, o professor Daniel Boulos, nós vamos ter Luiz Cláudio Montoro foi o segundo, perdão. O professor Luiz Cláudio Montoro, voltei de férias hoje, exatamente. Nós tivemos o professor Luiz Cláudio Montoro, também homenageado, e hoje nós vamos ter o professor André Franco de Moraes. Eu pensei, como é que eu iria homenagear um cara que eu admiro tanto? A gente fez uma escolha muito legal. Nós chamamos alguém que não só admira, mas eu acho que tem sentimentos até mais profundos do que isso. Eu também tenho, mas vou deixar para aqueles que sentem mais. Vou chamar o Gerentão aqui na frente. Esse é o apelido que esse cara tem. Então, Gerentão, por favor, vem aqui na frente. Professor Rogério Pérez. Ele vai falar a homenagem e aí passa para o André fazer a sua apresentação. Ele vai falar sobre algo que vai tocou muito a carreira dele. Vocês vão ver que bacana que é. E serve como inspiração para muitos de nós. Não só vocês que estão começando, mas nós aqui que estamos do outro lado. Rogério Pérez é tão ou mais benquisto do que o André, então trabalham juntos há 120 encarnações. Ele vai contar um pouquinho isso agora. O professor Rogério Pérez, ele é professor de praticamente todos os programas do INSPER Direito. E ele é o professor conselheiro do curso de tributário. E ele vai ler uma pequena homenagem aqui, e tem aí um pequeno agradecimento nosso, então ele está aqui. Então eu queria mais uma vez agradecer aqui ao Rogério por estar aqui nessa homenagem. Passa depois a palavra para o André. E eu queria de coração, em público, agradecer o André, porque aí eu não volto mais para o palco. De coração, é uma emoção muito grande ter você no nosso time, um cara que acredita tanto e tão pouco marketing pessoal faz, tá? Extremamente, e acho que o maior presente que você deu para nós na história foi esse cara aqui, não só você diretamente como docente, mas você deixando um legado que é uma pessoa que não só te complementa no que você precisa nas salas de aula, mas que hoje toca um barco, são os cursos de tributário aqui na escola, que são um dos corações e dos grandes desafios de um Brasil que precisa crescer como o nosso. Obrigado de coração, parabéns por toda a sua carreira. Eu não vou conseguir fazer do jeito que esse cara aprontou para você, mas eu queria agradecer não só a sua contribuição como docente, mas também como um grande parceiro. Sempre que a gente precisou, você esteve com a gente, você trocou uma ideia, você sempre contribuiu, nos ajudou em vários momentos. Isso a gente precisa deixar registrado hoje. Obrigado de coração, do fundo do coração. Falo em meu nome, falo em nome do INSPER, falo em nome de toda a diretoria e passo aqui ao grande Gerentão. Vocês vão entender por quê em minutos. Obrigado, mas grande de tamanho também. Obrigado mais uma vez. Obrigado, a palavra é sua. Muito obrigado. No cantinho para não atrapalhar. Bom, obrigado André, Rodrigo. Obrigado a todos. Então, queria ler aqui algumas palavras em homenagem ao professor André. Né? Então, queridos alunos, né? Professores aqui presentes, colaboradores do INSPER e amigos em geral do INSPER. Né? Boa noite para todos. A noite de hoje nos enche o coração pela figura do André, então é com muita alegria e satisfação que a gente está homenageando essa pessoa, esse ser humano ímpar, que tanto contribuiu para a nossa escola, que na verdade com ele é uma casa de ensino, né? E para mim com significado especial pelo meu desenvolvimento profissional e acadêmico, né? Afinal, foi pelas mãos do André que eu iniciei no Boston ainda, e aqui no INSPER também, carregando a mala dele, carregando cópia de texto para aluno no início, né? Carregando a mala e depois dando continuidade. Então, para mim tem um significado especial para o meu desenvolvimento profissional e acadêmico. Alguns dados para os presentes saberem um pouco mais do professor André Franco. O André se formou na Universidade Católica de Santos em 1988.
Tá? Conquistou o MBA aqui no INSPER em 1993. Foi na segunda turma do INSPER, do MBA. Quase 3 décadas, e aí eu coloquei asteriscos nas 3 décadas, é que ele começou muito novinho, né? Claro. De experiência no mercado financeiro. Então, como executivo jurídico, né? A carreira dele foi, né, uma carreira toda como executivo jurídico, trabalha com questões tributárias voltadas ao mercado financeiro, inicialmente nos primeiros 5 anos como auditor ou consultor da Trevisan Auditores e Consultores, prestando serviços tributários a instituições financeiras. Em seguida entrou no Bank Boston, ingressou no Bank Boston, na área de tributos, onde se tornou responsável e superintendente em 1995. Atuou no Boston, ou no Bank Boston, por 13 anos nessa área. Né? Em 2006, ingressou no Citibank, no grupo do Citi, também na área tributária como diretor de impostos, cargo nesta instituição que o André se encontra até hoje. Tá? Em ambas as instituições financeiras exerceu as funções semelhantes, sendo responsável pelo departamento tributário, que consiste em administrar todo e qualquer assunto tributário da instituição, passando do cálculo, contabilização de tributos, consultoria, processamento de tributos, arrecadação, atendimento à fiscalização, até o contencioso tributário. Então, toda a área de tax. Né? Foi presidente do Comitê de Assuntos Tributários da Associação Brasileira de Bancos Internacionais, da BBI, por 15 anos. Né? Professor de Direito Tributário, Tributação no Mercado Financeiro, desde 1999 no INSPER, ainda no período do antigo IBMEC, tendo ministrado aulas inicialmente no MBA e posteriormente no LLM de Mercado Financeiro, desde a criação do LLM de Mercado Financeiro. Né? Considerando toda essa bela trajetória, não teria sido diferente o resultado de sucesso do nosso homenageado. Mas além de seu lado intelectual e profissional já destacados, há outras qualidades que sobressaem no dia a dia, a partir do convívio com este ilustre professor. Algumas delas que divido com todos nessa noite especial. O André emana serenidade e sabedoria em tudo que faz. Digo isso com conhecimento de causa, uma vez que trabalhamos juntos desde quando ele me entrevistou e já se passaram 18 anos. E eu acompanho no INSPER desde o ano de 2003. Quando nos são colocados desafios gigantes, ele sempre pensa e procura trazer com sua mente sempre oxigenada as soluções, as respostas que devem ser traduzidas por contudas certas e temperadas, como verdadeiro líder, nos ensinando acima de tudo a sermos melhores. Ele consegue extrair o melhor da equipe, do time. Né? O coração do nosso homenageado é imenso. Eu mesmo já precisei de algumas vezes. Né? Desse coração tão fraterno e rico e imenso. Demonstrando sempre pensar no próximo e no bem-estar dos que dividem espaço em sua vida. Seja um funcionário que trabalha em sua equipe ou um de seus alunos, que sempre receberão dele um tratamento respeitoso e recheado de aprendizado. A forma com que o André organiza seus pensamentos e transmite seu conhecimento é outro ponto de grande destaque. Claro, didático, organizado e sempre usando exemplos positivos do que pode dar certo, ele consegue deixar os assuntos complexos e complicados compreensíveis para aqueles que ensinam. Característica de pessoas que dominam o assunto e querem que o outro aprenda de verdade, com metodologia e pragmatismo. O homenageado, não raro, demonstra foco e disciplina admiráveis. E ainda, prezados senhores, ele é um triatleta de alta performance. Isso é impressionante. Sim, meus caros, o professor André Franco é um triatleta e se destaca em sua categoria mundo afora em competições de relevo. É lógico que não podemos deixar de destacar a sua habilidade de colocar apelidos nos mais próximos. Sublinho que seu time do Citi é composto por Gerentão, Proteína, à direita, Proteína, Juliana, Monge, faltou aqui hoje, Monge, Marconi, tá ali, São Paulino, não está aqui também, e assim por diante. Este tratamento
certamente reflete um ambiente corporativo leve e agradável. Sem contar que, como ilustre palmeirense, apesar de nascido na cidade de Santos, adora permear em suas conversas se referindo ao glorioso Alviverde, ou Palmeirinha. Meus amigos, nos honra ter o professor André no time do INSPER, pois o ilustre professor fortalece esta instituição, inspirando e ensinando com primazia aos alunos a difícil e complexa matéria tributária brasileira e colaborando na construção do mais elevado patamar educacional e com reputação para a escola em todos os seus programas. Professor André, você é um verdadeiro professor, mestre, amigo, líder, e em meu nome, em nome do Conselho, em nome da coordenação, em nome do corpo docente do INSPER Direito e de todos os colaboradores do INSPER, agradecemos e esperamos tê-lo por muito tempo ainda em nosso time do INSPER. Gerentão, também conhecido como Rogério Pérez. Então, Só peça tributária com aqui uma lembrança do INSPER. Então, obrigado. Pelo significado. Muito obrigado. E agora vamos ouvi-lo. Agora me ajuda aqui, já que Isso. você já falou, né? Vou botar aqui, né? Só botar na página. Isso. Obrigado. Pessoal, muito boa noite. Dois comentários iniciais. O primeiro, agradecer o INSPER na pessoa do André e agradecer o gerentão em relação às palavras. Por que gerentão? A gente falou do apelido, primeiro eu já reparti o porquê do gerentão. Ele não parece um gerente de agência do interior que recebe aqueles boletos quando a agência fecha e começa a negociar, não fala não para o cliente. Cara de gerentão. É daí que vem o apelido. Crédito moral. Sobre o INSPER e IBMEC, eu posso me sentir muito mais do que honrado e orgulhoso, porque o tributário no INSPER, ou até no IBMEC, começou comigo. Foi engraçada a história, porque não existia tributário, existia societário. E o Rui Alves, que dava aula de societário, tinha um dia na semana que tinha que falar de tributário, de mercado financeiro. E ele não gostava muito dessa tranqueira, corretamente. E foi aí que eu comecei, foi assim que eu cheguei no INSPER, ou na época IBMEC, para dar aula. E fiz a segunda turma do MBA em finanças como aluno. Eu vou contar depois um pouquinho disso quando eu voltar nessa apresentação. Ainda na época que o IBMEC era na Consolação com a Paulista. O IBMEC tinha 2 salas. Tinha uma recepcionista, saindo do elevador, era de frente para ela. A esquerda era a turma número 1, a direita era a turma número 2. Não tinha sala de professor, não tinha isso daqui. Sumiu, não vou falar a data, mas o André já dedou. A outra coisa interessante, pessoal, que eu queria também agradecer ao André em nome de vocês. Quando ele me falou para vir aqui, eu falei, puta, André, você quer que eu fale de tributário? Eu vou espantar a molecada. O pessoal está vindo aqui, né, já vou começar a falar de tributo. Tributo é um mal necessário, né? Eu defino o tributo como o preço do condomínio. Ninguém pode achar isso gostoso. Se achar, é mentira. Então, iniciar uma conversa com vocês que estão chegando aqui pela primeira vez, essa sala bonita, para falar de tributário, eu não estaria ajudando ninguém. Não que isso não seja importante, que isso não vai acontecer. Aí o André falou assim, vamos fazer diferente. Vamos tentar apresentar com base na minha experiência profissional, tem alguns anos, o que poderia ser entendido como um atributo, ou 2 atributos, para definir um advogado empresarial ou um advogado corporativo. Que raio é isso? Estava conversando um pouquinho com o Guilherme antes disso. Primeiro, dá para falar de atributo para advogado corporativo? Faz sentido? E é isso que eu vou estar falando hoje. Eu acho que sim.
Veja, eu não vou aqui, até para definir um pouquinho desse estudo, não interessa, pessoal, para onde o mundo está indo. Se esse advogado vai acessar um aplicativo para ver diário oficial, se você trabalha de freelance, se você é um prestador de serviço, se você trabalha no escritório, se você está numa baia de uma empresa, se você está numa sala do sítio. O que eu vou conversar com vocês é o que é um atributo, ou quais são os atributos, e qual é a metodologia para você desenvolver esse atributo, para que você consiga ter sucesso nessa coisa chamada advogado corporativo. E infelizmente a gente não aprende na faculdade. E por incrível que pareça, eu já me formei há alguns anos conversando com o Guilherme, que se formou outro dia, porque é o mesmo problema. Né? Você sai de uma faculdade de Direito com um excelente, se você lá estuda bem, processualista. Você sabe exatamente como ir no balcão do fórum. Você não tem a menor ideia de como é que funciona a dinâmica de uma empresa. Então, que raio é isso? O que eu vou tentar apresentar aqui para vocês, respeitando o tempo, é o que fazer e o que significa ser um advogado corporativo. De uma maneira muito simples. E, de novo, não se preocupe, mas eu trabalho num escritório, o mundo vai mudar, eu estou lendo o Deus que está dizendo que o cidadão vai viver 150 anos. Dane-se. Isso que eu estou falando aqui vale para quando eu comecei a carreira 30 anos atrás e tenho absoluta certeza que vai valer daqui a 100 anos. Essa figura que eu chamo de advogado corporativo é um mal necessário. Não interessa o nível de internet disponível no mundo. Ele vai continuar existindo. E é isso que eu vou falar com vocês. Então, se eu passar para o próximo. Como é que eu mexo aqui grande? Pode ser tanto ali na conceitual, Você vê que eu não entendo de tecnologia. ou na setinha, pode ser na setinha também do lado. Para baixo? Isso. O que é um advogado corporativo? Ó, e aqui um detalhe importante. Eu não vou aqui discutir conceitos técnicos. Isso um ISPER faz. Ele vai complementar academicamente aquilo que você não aprendeu na faculdade, em matéria corporativa, como skill, como técnico. Isso vai ser dado pelo ISPER. Eu não vou falar sobre isso, vou falar se você tem que entender de administração, se você tem que entender de economia, não é isso. Vou falar assim de comportamento. O que é um atributo comportamental, o que é uma habilidade para um advogado corporativo? Eu gosto de trabalhar com pessoa física. É outra figura. Independente de ser também um advogado. O que eu acho que vale a pena aqui, pessoal, como uma única definição de um advogado corporativo, é o cidadão que consegue conectar esses dois mundos. O mundo empresarial. Vou dar as costas para vocês, porque eu sou o chefe de vocês. O mundo empresarial e o mundo jurídico. São dois mundos completamente distintos. Com vocabulários diferentes, formas de pensar diferentes e extremamente necessários. O sucesso de um advogado corporativo é conseguir juntar essas duas coisas. E evitar ser visto como um monstrinho. Aquela figura assim, eu sou advogado, não fazer conta não é comigo. Ou eu sou economista da empresa. Ato legal é um bicho estranho. O advogado corporativo é quem consegue juntar essas duas coisas de uma maneira correta. Como? Aqui eu listei, vai vindo na cabeça, até para mostrar como as coisas são diferentes. Você pega o cara da empresa, e aqui não interessa no mundo empresarial se é teu chefe, se é o presidente, se é o par, não interessa. É alguém que não é do mundo jurídico. Ele fala de PNL, ele fala de balanço, ele fala de retorno, ele fala sobre acionista.
E o nosso amigo do lado de cá, onde nós viemos na faculdade, ele fala de arquitetura legislativa, atos legais, jurisprudência. Coloquei aqui o quarto poder, o Ministério Público, outro componente fundamental atualmente. A parte acadêmica, regulador. São mundos quase que antagônicos. Como é que você faz para ter sucesso nisso? Como é que você consegue juntar os dois? Que tipo de característica você precisa ter, que tipo de comportamento, que tipo de atitude você precisa desenvolver? E o legal é que, infelizmente, advogado tributarista. Não, é um bicho estranho que conecta uma figura mais estranha ainda e tenta fazer a tecla SAP para um cara que não quer ouvir o problema. Então, não tem nada pior que isso. Então não interessa, pessoal, se você hoje é tributarista, amanhã você quer ser societário. Ah, hoje eu estou na empresa, amanhã eu vou estar no escritório. Irrelevante. O que eu vou aqui tratar é como você desenvolve uma característica de advogado corporativo. Não interessa para a especialidade. Primeiro ponto importante. Eu diria que o mais importante e é onde eu vejo nesses 30 anos de janela o começo do fracasso. O advogado que tenta fazer o ele não tem muita ou paciência para diagnosticar o problema. Ouvir. Que engraçado. Ele não consegue entender o problema. Se você entende o problema empresarial, 85% do assunto está resolvido. Você é puta, André, mas qual o segredo? É só ouvir? Não é só ouvir. É ouvir bem. Detalhe, pessoal, no mundo empresarial, a vida como ela é. O cara que está falando com você, às vezes não sabe qual é o problema. É roteador de e-mail. Ele ouviu que ele tem um problema e chega em você. Ou ele é da área de negócios e vai te contar um problema como se aquilo não fosse um problema. Porque ele quer a aprovação do jurídico. Então ele vai te desenhar um negócio que você fala assim, mano, você vai falar assim, por que ele está falando comigo? Tão babaca? Não é proteger. Assim, o que ele está falando? O que ele está me contando? Está me desenvolvendo? Está me ajudando? Quer dinheiro emprestado? O que ele quer? Ele está te... Não, eu vejo isso não é sacanagem, isso é a vida como ela é dentro de uma companhia. Às vezes você trabalha numa multinacional, é um gringo. E gringo no sentido amplo. Como é que você fala de jurídico com esse cara? E ele tem um abacaxi na mão. E um abacaxi que conversa com esse lado aqui, ó. Um balanço da companhia. E a gente conhece só o outro. A gente saiu da faculdade conhecendo como é que eu faço uma pesquisa. Hoje pode ser um aplicativo, na minha época eu tinha que fazer recorte de diário oficial. Mas é tudo igual, você vai chegar na mesma arquitetura, no judiciário, se você ir atrás de jurisprudência, ou já ela chega para você em boletim. É uma questão de ferramentas da modernidade. Mas chega no mesmo lugar. O mais importante de tudo, pessoal, diagnóstico. Entenda o problema. Se você não conseguir entender o problema, eu tenho absoluta certeza que você vai fracassar. É fácil entender o problema? Não. Não é porque às vezes o cara que está falando com você não sabe qual é o problema. Como é que você vai... Esse é o primeiro. Diagnosticar o problema. A segunda coisa legal, se você conseguiu diagnosticar, é você conseguir passar para o lado jurídico. Então você conseguiu entender o problema. Aí você precisa fazer uma tecla SAP. Vestir o problema no lado jurídico. Tem um cara que eu gostei ainda na minha época de faculdade, que melhor traduziu o que é o direito, é Pontes de Miranda. Se vocês tiverem a pachorra de um dia com uma boa garrafa de vinho, lerem Pontes de Miranda é sensacional.
aquele nordestino, por incrível que pareça, ele te mostra assim, matematicamente o racional do jurídico, sabe? A parte de hipótese de incidência, muito legal. Não vou falar aqui de hipótese, mas é chato. Mas é interessante, com uma garrafa, sem garrafa de vinho não vale a pena. Com uma boa garrafa de vinho, confesso que vocês vão aprender assim, a forma de pensar o juridiquês. Aí você vai para o lado jurídico, e o André faz aqui no INSPE. Né? Você vai fazer o depara entre o teu problema e o lado jurídico. Mas até aí, André, é fácil. Você está falando, o presidente do banco fala assim, falar é fácil, difícil de fazer. É verdade. Como fazer isso? Que tipo de característica ou habilidade você precisa ter para ter um bom diagnóstico para um advogado corporativo? Eu listei aqui 3 coisas. Acredito que tenham mais, mas acho que são as 3 que eu mais uso. Você não consegue ter um bom diagnóstico de um problema empresarial se você não entende princípios contábeis. Aí você fala assim, pior que direito é contabilidade. Eu acho. Também não gosto de... Eu fiz direito. Por que eu fiz direito? Porque meu pai, com 17 anos, eu queria jogar bola. Minha mãe não deixou, falou, faz direito, eu fiz por quê? Porque meu pai é advogado. Então, não foi nenhuma paixão. Agora, a contabilidade, do lado da empresa, é a maneira que o empresário, no sentido lato, afere o desempenho da companhia. Mas você fala, André, mas contabilidade? Ah, você precisa saber fechar o balanço? Lógico que não. Por sinal, quando eu fiz o MBA em Finanças, eu nunca fui um bom aluno. Sempre passei, direito é fácil. No colégio, estudei no Marista. Se tiver meio QI, você passa. Não tem segredo. Tomei pau, meu primeiro pau. Eu discuti uma vez recuperação em geometria. Risquei a moto do professor inteirinha porque foi sacanagem dele. Mas fora a geometria, na 7ª série do colégio, tomei pau no MBA em Finanças. Meu balanço não fechou. Ia bem nas notinhas, os quizzes, tudo bem. Mas meu balanço não fechou. Na prova final, tomei pau no IBMEC, em contabilidade. A prova você fala, puta, André, e é binário. Não é? Você sabe que tem aluno que toma pau, entra com recurso e explica porque o balanço é diferente do ativo do passivo. E tenta provar cientificamente. Tenta provar que está certo. Sério isso. O professor, como é que é o nome daquele professor, Rogério? Que usava o livro até? Hélio de Paula Leite. Hélio de Paula Leite. Ele falou assim, André, eu não sei, é binário, é que nem matemática. Você não fechou o balanço, é 0. Ah, mas eu raciocínio, é um balanço. Você tem que fechar o balanço. Fechou o balanço, se fechasse o balanço, tinha uma nota. Daí ele desenvolveu, você não fechou o balanço, deu 0. Também pau, nunca tinha faltado, ia bem nas avaliações, tudo que você tinha que fazer, o aluno dedicado. Também pau. Aí você fala assim, putz, é por isso que você pegou essa coisa? Não, isso não é uma brincadeira. Não que eu tenha tomado pau, isso é verdade. Mas se você não entender princípios contábeis, e de novo, princípios contábeis não é fechar balanço, não é fazer razão, débito e crédito, nada disso. É como é que você mensura uma companhia. Você fala assim, puta, mas eu não estou entendendo, André, por que você fala isso? Dá um exemplo. De um advogado meia boca, que acha que deu uma puta notícia. Ele chega pro chefe na empresa, presidente da empresa, assim, tem uma boa notícia pro senhor. Levantei o depósito judicial. Não parece ser um advogado? Sim. Fiz um levantamento de um depósito judicial que está bloqueado na justiça, não vai evitar precatório por 15 anos, o valor de... O cara olha para ele assim, você levantou o depósito judicial. Vira as costas. Outra notícia que você fala assim, puta, não quero falar com o meu chefe. Tenho que fazer um depósito judicial. Passa. É um problema para a companhia fazer o depósito judicial, só se ela tiver problema de liquidez, não tiver dinheiro. Mas para fins de PNL da companhia, lucros e perdas, balanço, você dar uma notícia que você precisa fazer um depósito judicial, ou que você levantou um depósito judicial, vale 0. E o advogado meia boca fala isso, todo
bonito. Mas agora eu vou ficar bonito na foto. Vou dar uma boa notícia. Vale zero essa notícia. Aí tem uma outra que ele acha que não é um problema. Aí ele fala assim, tem um caso, né, que eu tenho que fazer uma provisão porque eu acho que a gente vai perder. Você vai perder agora? Não, vou fazer uma provisão. Você vai ser mandado embora. Provisão afeta lucros e perdas da companhia. E de repente alguém fala assim, eu vou reverter uma provisão. O processo não acabou. Mas considerando a chance de sucesso desse caso, eu posso reverter a provisão. Não acabou o processo. Você vai ter um busto. Reversão de provisão dá resultado positivo para a companhia. Então, se você não conseguir entender como a companhia pensa, como ela é avaliada, não adianta você ser um excelente, por exemplo, processualista. 2. Então, de novo, veja pessoal, isso que eu estou falando não quer dizer que você tem que fechar o balanço, não quer dizer que você tem que entender débito e crédito, nada disso. Você tem que entender como é que são os vasos comunicantes de uma companhia sobre a ótica de sua avaliação. Mas o balanço é débito, crédito, se aumentou, diminuiu. Como é que a empresa é avaliada? E aí não é culpa do dono da empresa. Ele é assim que ele é avaliado. Não adianta você querer falar diferente, mas a contabilidade é chata. A contabilidade é necessária. Que você entenda, não fechar o balanço. Não sabe do tezinho, nada disso. E é tão simples. Eu brinco, até contador sabe. Primeira coisa. Segundo, depois você entende contabilidade, você nunca mais esquece. É que nem bicicleta. Alguém lembra como é que aprendeu a andar de bicicleta? Você lembra de ter caído, lembra da rodinha, lembra do seu pai segurando o banco, mas como é que você aprendeu? Você cai a ficha da contabilidade, eu acho que você entra num outro patamar. De novo, não é, então vou fazer um curso de contabilidade. Besteira, pessoal. Vai passar 4 anos, sei lá quanto tempo demora um curso de contabilidade, para entender a dinâmica. É muito tempo para pouca coisa. Segunda coisa importante que eu vejo como um erro comum em advogados corporativos. O cara não entende o business da companhia. Ele trabalha em banco. Significa que eu tenho que ser um expert em derivativos? Não. Até porque se fosse, trabalharia na tesouraria e ganharia dinheiro. Precisa ser expert em derivativo. Precisa saber fazer uma opção, como é que você chama lá? Opção exótica. Esses caras também inventam os nomes, pessoal. Tem que deflacionar tudo que eles falam. Porque spread é um negócio mais simples. Não é uma cadeira de poupança, mas está longe de ser um derivativo exótico. Mas se você não entende o business da companhia, como é que você diagnostica um problema? Como é que você vai avaliar um problema da companhia? Impossível. Você está assim, não. Derivativos eu não falo. Marcação a mercado derivativo, Deus me livre, isso é um problema ou do contador ou do financeiro. Eu não sei o que é uma marcação a mercado. Veja, eu não sei, uma coisa é você não saber fazer a marcação a mercado. Outra coisa é você não entender o que é a marcação a mercado. Eu me refiro a segunda. No nosso caso. E aí vale, eu estou falando do meu caso porque eu sou de banco. Mas se você trabalha na indústria e não entende como é que se faz carro, o que está por trás de fazer um carro, negociar um carro, como é que você vai entender um problema de uma indústria automobilística? Você está capenga. Terceiro e mais importante, pessoal, aí puxando a sardinha para o nosso lado, contexto jurídico. É crucial ter um colchão acadêmico. Crucial. Se você não tem um colchão acadêmico, você vai perder muito mais tempo para conseguir diagnosticar um problema e ver a solução do mesmo. E aqui eu já vou fazer o que eu falo toda vez dos nossos alunos. Aqui, não confundam entender uma aula com aprender uma aula. São duas coisas diferentes. Eu acho que com o perfil dos nossos professores, e considerando a carinha de vocês e o QI de vocês, tenho absoluta certeza que vocês vão entender todas as aulas. Zero de chance de não entender. Isso não significa que vocês vão aprender.
para aprender uma outra história. E depois que você entendeu, você vai desenvolver ferramentas para capacidade cognitiva de problemas futuros, com aquilo que você aprendeu. Então, cuidado com um professor que consegue transmitir de maneira fácil uma matéria. Aí passa a impressão, o aluno fala assim, puta, nunca tinha ouvido aquilo e entendi tudo. Você entendeu. Entendeu porque o professor consegue transmitir, você tem um QI razoável. Daí para você falar que você aprendeu, como é que faz para aprender, pessoal? Com perdão no português. Sentar a bunda na cadeira e estudar. Não conheço em 30 anos outra coisa. Ah, tem que estudar muito? Não, isso é tão necessário. Tem que ficar fechado? Tanto faz. Mas se não estudar e começar a desenvolver capacidade cognitiva, não se iludam com professores bons e você sair daqui falando assim, ah, entendi. Isso não quer dizer nada. Mas, puta, é estranho isso? Pode ser. Com o tempo vocês vão perceber. Você sai, na segunda aula você vai ter uma lembrança do que aconteceu, um ano depois você não faz a menor ideia. Pior do que isso, não é lembrar da aula, é não usufruir da aula quando você precisa fazer o diagnóstico de um problema, que é a capacidade cognitiva. Feita a primeira parte que eu chamei de diagnóstico, uma outra coisa que vocês precisam desenvolver, capacidade de comunicação. Pessoal, o cara da empresa não quer ouvir juridiquês. Não fale para a empresa número de lei. Tem coisa mais irritante do que você contar um problema lastreado em número de lei e artigo de lei. O que o cara que está sentado na empresa precisa saber o número da lei? Isso não quer dizer que você não precisa saber. Mas se você não conseguir se comunicar, como é que eu desenvolvo isso? Se comunicando. É fácil? Não é. Mas é uma habilidade. Para que você não seja visto como aquele bicho estranho. É um excelente advogado. Então, mas não dá para falar com ele. Quantas vezes vocês já ouviram? Vocês são novos, mas puta, é um advogado bala. Mas não dá para falar, não entendo o que ele fala. E ele não entende o que a empresa fala. Comunicação zero. Como é que você desenvolve? Como é que você consegue traduzir o que você diagnosticou para o cara? E detalhe, de acordo com a pessoa que você está falando, existe um jeito de falar. Se você está falando com um público de advogados, existe uma maneira de se comunicar com advogados. Se você está falando com o mundo da tesouraria, você vai contar a mesma coisa de um jeito completamente diferente. O número da lei eu já mencionei. Outra coisa importante, pessoal. Cuidado com frases de efeito e que depois da segunda ou terceira conversa vão perceber que você não sabe o que está falando. Aí eu vou puxar a sardinha para o lado tributário. Sabe como é que você define um advogado tributarista ruim? Quando ele ouve o seu problema e ele fala assim, isso parece simulação. Todo mundo já ouviu isso. Essa palavra é famosa. Aí isso tem cara de simulação. O cara que fala isso, por definição, é um cara ruim. Simulação é uma previsão do Código Civil, tem 3 incisos em um artigo. Porque essas pessoas, quando ouvem um problema, uma situação dentro da empresa, que tem uma cara de ser algo sacana, uma brecha, uma arbitragem, e você não quer entender o problema corretamente, quer cortar o mal pela raiz, ele fala assim, isso aí é simulação. Isso amedronta o interlocutor do lado de lá. Simulação, ele não sabe se isso é bem crime, mas que é coisa feia, quem sabe ele consegue abortar a conversa. Mas na terceira vez que você fala essa frase, ele percebe que você
você está vazio. Tudo que... Veja, o cara não vai te procurar se ele não tem um problema. Ele não vai fazer uma consulta se o que ele está querendo fazer não tem uma arbitragem por trás. É óbvio que ele está forçando a mão. Por definição. Se você, toda vez que ele estiver forçando a mão para fazer algo, você entender que aquilo é uma simulação, é a terceira vez. 2. Quer ver outra coisa interessante no mundo tributário, que a gente começa a distinguir cara bom de cara ruim? Aí vocês já ouviram. Bitributação. O cara deu um problema, isso aqui é bitributação. Pessoal, eu não sei qual é o problema de bitributação, não conheço nenhuma vedação a bitributação. Você pode tributar 2, 3, 4, 18 vezes a mesma coisa. Você pode achar que é feio, pode achar que não faz sentido, pode achar injusto. Mas juridicamente não tem problema nenhum. Você vê uma transação e fala assim, mas isso aqui é bitributação. Já começa a prestar atenção no interlocutor, pessoal. Ele não sabe o que ele está falando. Um outro ponto para você pensar. Não, pode deixar. Obrigado. Um outro ponto para você ter na cabeça é assim. É fundamental que você seja procurado e quando você diagnosticar um problema, você consiga contribuir para a empresa. Normalmente o que o cara quer, você terminar a conversa dizendo assim, isso não pode fazer, isso é feio, ou o erro mais comum, simulação. O legal do advogado corporativo é se ele consegue diagnosticar o problema, perceber que do jeito que está não dá, mas ele dá um passo além. Ele faz a mudança necessária para que aquilo aconteça. Veja, você falar não para o leigo, dificilmente o cara vai te bater, né? É o advogado falando. E se ele insistir, você vai falar assim, ou vai pagar muito imposto, ou a procuradoria vai te pegar, ou vai colocar em risco o sócio, agora está na moda isso, ou vai sair no Jornal Nacional. Aí você vai colocando ele com medo. Mas o advogado legal é aquele que consegue fazer o que a empresa quer de uma forma que seja compatível com o risco. Você tem. E você voltar só falando não, está agregando. E aí tem uma coisa legal. Como é que você afere o teu sucesso profissional? Como é que você sabe que você está indo bem frente à empresa, não frente aos teus pares? Né? Então quando eu avalio o gerentão, é mais fácil, eu vejo o gerentão enquanto o meu funcionário. Isso é mais fácil tanto para mim como para ele. A pergunta é como é que o gerentão se avalia dentro da empresa? Como é que você sabe que você está contribuindo? Quando você é chamado e as pessoas querem ouvir o que você fala. Seja lá qual for o problema. O advogado é muito parecido com o médico de família. Se você não é chamado para opinar ou para ouvir um problema que às vezes não tem absolutamente nada a ver com o mundo jurídico, o cara não sabe, né? Ele não faz uma segregação do problema. Esse pedacinho eu vou falar com o Rogério, que é da perna tributária, esse aqui é mais societário, eu vou falar com o André, esse aqui. O cara te conta o problema. E você falar para ele que para resolver o problema ele tem que procurar 3 outras pessoas. Por isso do colchão. Não quer dizer que você tem que tomar o lugar dos outros. Mas se você não consegue conversar de assuntos afins do mundo jurídico, que raio de advogado é você? Então uma maneira legal para aferir é se você é chamado para falar. As pessoas querem te ouvir. As pessoas querem te contar um problema. Uma outra coisa legal que eu falo dentro do banco, para quem está começando. Assim, puta, André, entendi, mas esse é para quando eu tiver 20 anos de carreira. Não, tá bom, mas como é que eu chego lá? Dica para quem começa, pessoal. Tem uma marca. O que é isso? A gente fala lá para os estagiários.
você precisa ser identificado com algo necessário dentro da empresa. O Marcos trabalha com o contencioso tributário do sítio. Independente de ser São Paulino, etc, etc, ele precisa, o banco precisa olhar para o Marcos e olhar por trás do Marcos alguém que toma conta de algo que ninguém entende e que é necessário, chamado contencioso tributário. Se você não tem essa capacidade de ter uma marca por trás do seu nome dentro da empresa, o que acontece com você? Você vai terminar como PMO. E dali para a rua, fácil. Você precisa de uma marca. A empresa precisa olhar para a tua cara e falar assim, meu, você, é a Tatiana que faz a parte das obrigações acessórias. Não interessa se isso é bom, se isso é ruim, mas é algo que seja necessário para a empresa. Aí você fala assim, puta, André, mas só isso? Não, só isso não. Isso é para começar o jogo. Mas como é que eu consigo uma marca se eu sou explorado? Eu sou novo, eu chego na empresa, todo mundo pede para fazer tudo. Eu tenho que desde tirar xerox, eu tenho que preparar a aula do professor dentro, eu tenho que fazer um teatro, tenho que preparar o amigo secreto, tudo sobra para o estagiário, ou para o trainee, ou para o cara mais embaixo. Isso é uma cadeia, são vasos, né? Eu mudo como leve. Só essa idade, nessa idade você tem que fazer isso. Tem que agradar todo mundo. Uma inimigo vai falar, não, meu chefe. Não, você vai falar sim. E vai se virar. Você tem 24 horas, você vai trabalhar 20, toma um bom café preto, no dia seguinte você está lá. Não vai morrer, ninguém morre de trabalhar 20 horas. Você pode trabalhar 20 horas. Mas o erro de trabalhar 20 horas é se depois de um determinado tempo, a única coisa que você fez foi atender todo mundo. E não tem uma marca. Que no primeiro corte você está na rua. Você não tem uma marca. Você é um cara legal, é um cara palmeirense, é um cara agradável, é um cara que tudo que foi pedido, seja de todo o andar da diretoria, ele atendeu. Mas o que ele faz fora isso? Ah, não, ele é legal. A empresa não quer um cara legal. A empresa não pode se dar ao gosto ou ao luxo de ter um cara legal. Precisa de alguém útil. Alguém que agrega. E um cara legal não agrega. Ele faz. Vai fazendo. Cuidado, isso pode parecer soar até um pouco estranho, mas se você está começando uma carreira, você tem que pensar, como é que eu vejo isso? Ah, não é difícil. Olha para a tua empresa, olha para aquilo que você está fazendo e escolhe algo necessário. Não vai pegar, né, algo que não é necessário. Algo que a empresa precisa. Que você consiga fazer. É aqui que eu vou me dedicar. Fora as outras 19 horas que eu vou atender todo mundo. Porque se não atender também não vai dar tempo de você ter uma marca, se você mandando embora antes. Tenha uma marca. E essa marca vai se desenvolvendo. Né? Mas se você não conseguir ter no médio prazo uma identidade com a tua profissão, é o cara disso. Essa frase, né? É o Marcos do Contencioso, é o Juliano do Advisor, é o gerentão. Ele já está velho, então já tirou a necessidade da marca. Mas no começo era quem fazia o contencioso para mim no Boston. Né? Então isso era necessário. Para mandar o gerentão embora tinha que pensar 2 vezes. E abrir um buraco no meu contencioso. Era necessário. E fazia 300 outras coisas. Inclusive levar o meu malão no INSPE. Mas a bandeira dele não era levar o malão do André para dar aula no INSPE. Era o contencioso tributário. E aí ele foi. Se você não tem essa figura, pessoal, vai virar PMO, que é o primeiro passo para ir para a rua. Não demora nada. Olha aqui que ele está com o PowerPoint chato. O que é PMO? PMO é aquele cara que, né, faz projetos. Né, vou fazer um projeto para... Qualquer projeto, nem eu sei qual. O professor Marcelo está preocupado para ter que explicar essas coisas aqui. Não, o cara do... Vai que é um outro conceito que a gente está fazendo. Isso aqui ele tremeu na base, é para sentir aqui. A gente chama, isso é uma piada dentro do banco. Né? Pessoas que já trabalhavam em alguma área, de repente aquela área enxuta, aí pega um profissional, vai ser PMO para fazer uma avaliação se o banco vai desenvolver startup.
não é um negócio, ele vai juntar peças para fazer uma apresentação em PowerPoint. Aí começa a colocar aquelas luzinhas, né? Amarelo, se o projeto está amarelo, se o projeto está vermelho. Uma das coisas mais irritantes que tem. Idiotas, cretinas, não serve para nada, não serve para nada. Né? Os caras ganham bem, né? E ganham bem. Para ele, todos os problemas se dividem em a luzinha verde, vermelho ou amarelo. Não interessa, ele não sabe o que ele está falando. Você fala assim, eu não sei a data de hoje, luz amarelo. Ele não distingue uma coisa da outra. Esse é o chamado PMO. Então saibam que se um dia você for apontado como PMO, Mexa-se. deixa. Vão terminar na rua. É o fim de todo PMO, é a rua. Outra coisa, pessoal. Dicas. Cuidado com, quando a gente fala de comunicação, sua capacidade de transmitir de forma simples a solução do problema. Isso é verdade. Não confundam simplicidade com raciocínio raso. É sutil isso. Transmitir com simplicidade é ter didática para que o teu interlocutor entenda o que você está falando. Raso é outra história. Sutil. Não confundam simplicidade na comunicação com forma rasa de transmitir uma ideia. 2. A brincadeira que eu falo lá também no banco. Tenha um bom colchão. O que é esse colchão? Conhecimento jurídico. Não interessa se você... IFRS, tanto faz. Acumulem colchão de conhecimento. Isso vai te ajudar. No primeiro momento você pode bater o olho e dizer, mas por que eu estou aprendendo isso? Aprenda. Uma hora vai servir. Tudo vai servir? Não, tem que ter um pouco de sorte. Mas na dúvida aprenda. Tenha um colchão. Porque você querer fazer um colchão depois de velho, a chance é zero. Uma coisa é você continuar aprendendo. E isso é fundamental. Outra coisa é ter um colchão. Alguém falou que eu gosto de esporte? Eu gosto muito. Uma coisa é você ter um colchão para fazer atletismo. Outra coisa é você treinar para uma prova. Treinar para uma prova, você vai treinar performance. Você tem um colchão. Não dá para treinar para uma prova se você não tem colchão atlético. Colchão é outra figura, é um acúmulo de conhecimento que você vai ter que vai te ajudar. Outra coisa importante, pessoal, para terminar, e aí é um problema nosso, cuidado com a nossa jabuticaba. Eu brinco lá no banco, a gente fala assim, mas a nossa legislação é a legislação tributária, ou a legislação do Brasil como um todo, o Brasil é muito complexo. Não acho. Acho a legislação americana complexa. Eu acho a nossa legislação bagunçada. Não consigo dizer para onde vai ou o que a nossa legislação mira. Eu não vejo complexidade, eu vejo bagunça. É uma arquitetura legislativa cheia de acomodações, jeitinhos, puxadinhos. Isso não é ser complexo, isso é ser bagunçado. E que torna a coisa mais difícil do que uma legislação complexa. A legislação complexa, se você se debruçar sobre ela e estudar, você entende. A legislação bagunçada, você não entende. A gente brinca lá, né? Você pega no nosso mundo tributário de mercado financeiro, o que tem de puxadinho, coisas que não fazem sentido. E o Brasil é campeão em fazer puxadinho e acomodações de situação. Eu trouxe aqui um exemplo que mostra bem assim, olha, e eu não vou dar um exemplo recente, vou lá no passado, na época de Itaipu, mostrando assim, como é que a gente tem a capacidade de criar situações que ao invés de você resolver o problema, você faz um puxadinho. Todo mundo conhece Itaipu. Existe isso que eu estou falando é verdade. Existe um produto hoje no banco, no sistema financeiro, chamado financiamento da importação. Então todo mundo que tem algo, ou um maquinário, que
pretende adquirir aqui ou lá fora pode tomar um financiamento. Esse financiamento de importação se presta a um banco lá fora emprestar dinheiro para você importar maquinário. Itaipu foi feito assim. Aquelas turbinas foram todas importadas. Na época, se pensou, como é que eu vou fazer para baratear o custo dessa importação? Tinha várias formas. Eu podia pedir na época para o BNDES, eu podia intervir no mercado de câmbio, eu podia dilatar o prazo da importação. Algumas coisas. Fala assim, vamos fazer isso com o chapéu de tax. Adoram mexer, fazer política macro com tax. Quem fez isso foi o Delfim Neto. Olha o que ele fez. Assim, olha, pensa, como é que eu vou baratear Itaipu que quer importar uma maquinária? Eu vou falar assim, olha, eu vou dizer que o imposto de renda na remessa, então quando você pagava os juros do banqueiro lá fora, né, você está pagando os juros lá para fora, independente de vocês serem tributaristas ou não, se você remeter dinheiro lá para fora, o fisco vai lá e pega um pedacinho, chamado imposto de renda na fonte, ou com a tecla CIT, withholding tax. Toda vez que você paga um acréscimo patrimonial para alguém lá fora, inclusive juros para banqueiro, você tem que reter imposto. Isso é um fato instintivo. O nosso amigo Delfim Neto, para viabilizar e baratear o custo da importação, nós vamos fazer o seguinte, vamos dizer que o imposto da remessa, o contribuinte desse imposto não é quem recebe os juros e tem o acréscimo, é quem paga os juros. Negócio meio sem sentido. É mais ou menos como falar assim, olha, o imposto de renda do seu salário, o contribuinte é o seu empregador. Por exemplo, eu estou ganhando dinheiro, o acréscimo patrimonial está no meu bolso e o contribuinte é quem paga. Tem lógico, imposto de renda, né? Você tem um acréscimo patrimonial, você paga. Você pode discutir quem é que tem que reter, mas chamar de contribuinte quem teve um decréscimo patrimonial é quase que uma aberração no português. E o que ele fala assim, é isso que eu vou fazer. Eu vou falar que o imposto do financiamento de importação, o contribuinte desse imposto é quem importa, é quem paga os juros, é quem tem decréscimo patrimonial. Mas por que isso barateou? Quem estava importando era uma empresa pública. Empresa pública não paga imposto de renda. Itaipu. Então até hoje, olha o puxadinho, até hoje a gente tem que explicar dentro do banco por que no financiamento da importação que o CIT dava para a Petrobras, pode dar, mas dava para qualquer outra empresa que precisa de dinheiro para importar maquinário, por que o imposto, o ônus desse imposto é do cara que importa, de quem tem decréscimo e está pagando juros? Porque em 64 o Delfim Neto estipulou, para baratear o custo da importação de Itaipu, que esse imposto, o custo, era do importador Itaipu. Só que Itaipu era uma empresa pública, não pagava imposto. Você fala assim, puta, mas o que ele ganhou com isso? Ele barateou o imposto. Itaipu pagou juros sem imposto, porque era uma empresa pública. E a bomba ficou para nós. Até hoje, você tem que explicar para um gringo por que o imposto do chamado financiamento da importação, por definição legal, o contribuinte é quem tem decréscimo, quem paga juros. Tem daí. Tem outros exemplos. Você pega o ágio. Né, nós vamos conversar de ágio em matéria tributária. Adoro isso. Aqui no Brasil, problema do Brasil, o ágio tem benefício fiscal. Você pode pegar aquela mais-valia que você paga quando compra uma empresa, né, o overprice, seja o nome que você deu, você tem um cheque de 10, o PL da empresa vale 3, tem 7 de ágio. Esse 7 você pode diminuir o seu imposto. Não vou explicar como é que faz o ágio, mas só para entender. Aqui no Brasil, o 7, chamado ágio, reflete em você pagar menos imposto. Isso foi feito numa época de privatização. O Serjão, falecido Serjão, queria privatizar as TEGs, também pensou do mesmo jeito. Como é que eu faço para baratear e ter incentivo de gringo para botar dinheiro aqui para comprar as TEGs? Vamos pegar esse valor a mais que ele precisava vender e fazer caixa. E eles vão poder abater no imposto de renda.
Até hoje a gente tem uma indústria de autos de infração de ágio, que foi feito só para baratear. Ao invés de resolver o problema, você faz um puxadinho. O meu primeiro puxadinho vem de 64. O do ágil é da década de 80, as primeiras privatizações. Aonde que eu quero chegar com isso? Para esse advogado corporativo, ele também precisa ter um pouco de habilidade para lidar com as jabuticapas, que são típicas no Brasil, em matéria legislativa. Né? E o ruim disso é que se você não consegue entender a dinâmica legislativa, você também não vai conseguir entender o que ela quer. E aí, cuidado, porque hoje em dia, esse é um lado bom, mas para isso que eu quero falar não ajuda. A legislação já vem meio pronta. Você acessa algum site, a alteração legislativa já sai pronta. Então você conhece pouco o que está mudando. Você não entende como era e para onde a coisa está indo. Você pega a legislação pronta, alterada. Isso é rápido, fácil, porque você digita lá e termina. E é ruim porque eu acho que você perde um pouco da capacidade de remontar a história legislativa. Não quer dizer que você não possa fazer de outro jeito, mas é um lado, e para esse mundo de jabuticaba não ajuda. Resumo da obra, pessoal, para que eu não tome mais o tempo do professor Marcelo. Advogado corporativo. Duas coisas. Se eu tivesse que definir o que o André me pediu como atributos. 1. Capacidade de diagnóstico. 2. Comunicação. Simplificando, o que eu falei fora isso é metodologia para que você desenvolva a habilidade de diagnosticar e desenvolva a habilidade de se comunicar. Mas se você não tiver capacidade de diagnosticar e capacidade de se comunicar, advogado corporativo você não vai ser. E é uma profissão muito legal, pessoal. Zero de chance disso terminar. Não interessa para onde o mundo vai. Para quem está lendo, eu mencionei aqui aquele Morro dos Deuses, sei lá para onde vai essa tranqueira. Mas o advogado corporativo é um mal necessário, no bom sentido da palavra. Tá bom? Se fora isso, vocês quiserem de alguma maneira trocar uma figurinha depois de digerir isso tudo que eu falei, eu continuo aqui no INSPER. Nessa próxima quinta-feira eu começo mais uma turma no LLM de mercado financeiro. Estou por aqui no próprio site, tem meus e-mails, meu telefone. Sintam-se à vontade, bater um papo. Em nome do INSPER, sejam bem-vindos, aproveitem. Cuidado com a brincadeira de entender a matéria. Entre entender e aprender tem uma diferença. É chato falar isso, mas é a vida como ela é. Não conheço outra forma de aprender que não seja sentando e estudando. Isso a gente não consegue fazer por vocês. A gente consegue transmitir o melhor possível, mas fazer com que você absorva e faça a conexão é você. Tá bom? Sejam bem-vindos, boa sorte, prazer em conhecê-los. Boa noite, pessoal. Professor Marcelo. André, queria de coração te agradecer por tudo. A gente se surpreende com o André porque a gente aprende mesmo quando não é tributário. Né? Não, você que me pediu, eu ia falar tributário e estilo levantado. E, gente, a ideia de vocês terem essa provocação era fazer um link também com o nosso início do curso. Que o professor André está provocando é algo que ele vive há algumas décadas, que é algo que a gente tem visto hoje que é muito difícil de ser implementado. Esse curso do LLC ele nasce justamente por uma pesquisa que começou a ser feita junto ao mundo corporativo para saber o que faltava de habilidades, um curso de habilidade. Então, eu vou passar agora para o Rodrigo, mas assim, queria te agradecer em nome do INSPER por toda a tua história, por todas as suas contribuições e por essa provocação aí de início do curso. Então, não vou dizer que a casa é sua, porque você que fala o contrário, você está mais tempo do que eu aqui no INSPER. Mas obrigado mais uma vez e prazer. Que os alunos possam beber dessa fonte aí e tirar o maior proveito possível aí dessas valiosíssimas palavras que a gente... E o André não usa PowerPoint, tá? Uma coisa importante. Ele usa lousa. Eu uso a lousa. Ele usa só lousa. X.
Mas dessa vez eu falei, eu não sabia se ia ter, eu falei assim, fui eu que fiz as transparências, só não sei mexer nessa tranqueira, tenho dificuldade até para botar aqui lá. Aí eu tô Foi o Piemont que fez? Foi um deles aqui, Passa a palavra para o Rodrigo. Rodrigo, mais uma vez, obrigado. Ele que faz aí a passagem. Eu que agradeço, professor André. Obrigado novamente. Só te deixar aqui contigo. Muito obrigado. E fique à vontade também, tá? Pessoal, então, dando sequência aí, nossa aula deveria começar agora, praticamente, tá? O que a gente vai fazer? Passar um vídeo institucional, vou dar alguns recados, daí a gente faz um rápido break de 10, 15 minutinhos, tá? E fazemos a aula direto sem intervalo. Pode ser? O que você acha, Marcelo? Ou você prefere começar já e fazer intervalo? A aula é tua. Podemos fazer intervalo mais curto. Daí faz com intervalo, mantém o intervalo. Então tá bom. Então só, como o André já destacou, então, a palestra do André Franco linka totalmente com os objetivos de aprendizado do LLC, né? Principalmente essa questão dele ser muito mais instrumental, saber quais ferramentas eu posso usar no dia a dia, não basta saber quais ferramentas tem na minha mala, mas para que elas servem e como eu uso elas em cada momento, né? Ou como eu costumo dizer, que é praticamente o que foi falado ao final, o mais importante é saber o porquê, né? O meu cliente interno ou externo precisa daquilo, dentro do porquê está justamente conhecer o negócio, por exemplo, né? E ser o advogado do sim. O mundo não suporta mais o advogado do não, o não dá, né? A gente tem que trazer a solução, tá? Então, sem maiores delongas, eu vou passar um vídeo institucional. Tem uma coisinha ou outra aí que depois eu faço um acréscimo, ou a gente está com algumas obras no prédio, daí eu esclareço, ok? Esse vídeo é importante porque ele esclarece vários serviços que estão à disposição de vocês, entre biblioteca, como acessar o Blackboard e tudo mais, ok? Alunos, bem-vindos. Conhecer a escola é fundamental para você aproveitar ao máximo sua experiência aqui no INSPER. No térreo, próximo à entrada, fica o atendimento ao aluno. Nesse piso, também está a Biblioteca Teres, espaço tranquilo para estudar, pesquisar e realizar trabalhos em grupo. Logo adiante, fica a sala de reprografia para impressão e cópias. Para um lanche nos intervalos, use os cafés do segundo andar ou do subsolo. O restaurante fica no quinto andar e funciona diariamente. Conhecer o ambiente online é tão importante quanto o físico. Utilize a senha que você recebeu após a matrícula para logar no portal do aluno. Lá você encontrará o web-mail, aluno online, Blackboard, calendário acadêmico, painel de oportunidades, além de links para os centros de pesquisa e núcleos. Acesse a página de seu programa e leia o manual. Você encontrará as respostas para dúvidas sobre frequência, provas substitutivas, média global, trancamento de matrícula, entre outros. No portal do aluno, também é possível visualizar o regulamento geral dos cursos de pós-graduação Lato Sensu do INSPER. O Blackboard é um ambiente virtual de aprendizagem. Nele você terá acesso aos materiais de apoio, como planos de aula, apresentações, links para os cases e artigos indicados pelo professor. O Blackboard também possui uma versão mobile, que avisa você os principais acontecimentos relacionados ao seu curso. Já o aluno online é a ferramenta para você acompanhar sua vida acadêmica e financeira dentro da escola. No INSPER, seguir o código de ética é fundamental para estreitar seu relacionamento com a escola. Por isso, fique atento, leia a cartilha de plágio e responda ao quiz dentro do prazo. Se tiver dúvidas ou dificuldades de acesso, procure nossa equipe de TI no helpdesk do segundo andar. O Núcleo de Carreiras do INSPER
Promove atividades, eventos e canais de atendimento visando o desenvolvimento profissional dos alunos, fortalecendo o networking. Já o SEMP, nosso Centro de Empreendedorismo e Inovação, promove eventos e palestras voltados para profissionais inovadores que desejam transformar os sonhos em realidade. Como você pode observar, no INSPER, sua rotina será intensa. Você contará com uma diversidade de ferramentas e serviços para que você entregue seu TCC no prazo, conclua o curso com uma excelente média global e, assim, poderá celebrar sua formatura com seus colegas. Trabalhamos para apoiar o seu crescimento pessoal e profissional. Aproveite ao máximo sua experiência INSPER. Bom, então só algumas coisas. No vídeo fala das lanchonetes do segundo e do subsolo. O subsolo não é mais, é no térreo. Então tem uma casa do pão de queijo aqui no térreo. O subsolo virou laboratórios da engenharia, né? A lanchonete do segundo andar, a gente está trocando o fornecedor e junto com essa troca do quinto andar. Então o restaurante que a gente tem no quinto andar está concluindo a fase de obras. Nós tínhamos uma opção só de fornecedor. Passaremos a ter pelo menos 3 opções, pelo que nos passaram até aqui. Então antes era só uma opção de comida por quilo, terá uma opção ainda de comida por quilo, uma outra de restaurante à la carte e uma outra parece que de food trucks ou coisas do gênero, tá? Além da lanchonete no segundo e as vending machines que tem em todos os andares, tá? Uma coisa que é passada no vídeo e que às vezes o aluno acaba não percebendo e está no manual do aluno e tudo mais, a gente falou já em alguns encontros da coordenação, mas é sempre bom esclarecer. Para ser aprovado no curso, é importante que vocês tenham média global igual ou maior que 7,75. Tá? Para ser aprovado numa disciplina, é 6. Só que se você for aprovado em uma disciplina com 6, você vai precisar de 2 disciplinas com quase 10 para equilibrar a média em 7,75. Então, atenção a isso para não chegar lá no fim do curso e ficar afogado aí com a necessidade de notas, ok? Biblioteca Teles, usem e abusem. Tá? A equipe está lá, o mais comum que elas sempre, eles agora, né, porque tem homens lá agora, sempre nos reportam, o aluno chega aqui, desculpe incomodar, não é incômodo, é o trabalho da pessoa. Né? Eles são bibliotecários. Então, usem e abusem, eles ficam felizes quando a gente vai lá, seja como professor, seja como aluno, tá? E há uma base, principalmente para nós do direito, uma base online que você consegue acessar remotamente. E isso vai ajudar vocês ao longo do curso e das disciplinas, ok? A versão mobile do Blackboard, recomendo que coloquem nos seus celulares, ela auxilia muito. Porque qualquer material novo que é postado, qualquer informação, aviso, nota, movimentou o Blackboard, não depende de você entrar nele, ele dispara um aviso lá. Então facilita o teu dia a dia, tá? Às vezes a gente quase não tem vida profissional corrida, né, nesse país, ninguém, todo mundo é bem tranquilo, tem tempo de olhar antes o material, tá? Então o Blackboard Mobile ajuda bastante. Nesse primeiro trimestre, vocês também têm que realizar o quiz de plágio. Então tem uma disciplina já disponibilizada a vocês no Blackboard, que é justamente referente ao plágio. Vocês têm que ler a cartilha do plágio. Tá? Por que ler a cartilha do plágio? Poxa, por que essa preocupação? Porque a gente teve um histórico na escola inteira, a gente fez um pente fino, e a gente pegou várias situações de plágio e começou a reprovar alunos por situações de plágio. Então a gente começou a instruir melhor o que é plágio, principalmente a questão do autoplágio. Né? Que a gente pegava muitos alunos do direito ou não, e falavam, não, mas eu sou autor disso. Tudo bem, você é autor disso em outro local. Então você tem que trazer a fonte também para evitar o autoplágio, entre outras coisas. Então uma cartilha, não tem segredo, e tem um quiz. Sem realizar o quiz, você não consegue avançar para o próximo trimestre no Blackboard.
fica uma pendência lá, um pré-requisito, ok? Esse quiz antes ele vinha lá na disciplina de ética e metodologia, agora os alunos falam, poxa, por que você não me avisou isso antes? A gente trouxe isso para o início do curso, ok? Além disso, no próprio site do INSPER, vocês conseguem acompanhar também todos os eventos gratuitos, que são vários, que a gente disponibiliza, os cursos de média e curta duração. Né? O professor Peluso, Fernando Peluso, que esteve aqui logo no início, aqueles que estavam aqui logo no início, é um curso de curta duração em Direito do Trabalho, intensivo, essa semana toda, e por aí vai. Tá ok? Indicação de sala, de aula. Vocês acompanham nos monitores próximos aos elevadores. Tem monitores lá informando as salas de aula. Então acompanhe, não vai direto para a sala, porque pode acontecer da sua sala mudar de um dia para o outro. Tá? Então corre o risco de você entrar na sala, às vezes um pouco atrasado, senta. A hora que você senta, você percebe que é uma aula de PMO. Né? Então, cuidado com isso. Dê uma conferida antes na sala de aula. Em falar em sala de aula, a sequência aqui, a aula do professor Marcelo, que a gente já roubou vários preciosos minutos, será no 3º andar, na sala Roberto Simons. Ok? Em resumo, pessoal, é isso. Eu quero desejar a vocês uma excelente experiência INSPER para todos vocês. Contem comigo. Vocês vão, além de me acessar pelos e-mails da coordenação, eu estarei circulando nas salas de aula, nos corredores sempre. Estou à disposição de vocês. Ok? Obrigado, gente. Vamos fazer um intervalo de 10 minutinhos. Então são 10 para as 8. Acho que é importante que eles testem essa semana todas as senhas, tudo. Teste senha, link, se está funcionando, Blackboard, qualquer problema, vai nos acionando que a gente vai adequando, ok? Então, 8 horas em ponto, aula com o professor Marcelo, na sala Roberto Simons, no 3º andar. Obrigado e uma excelente experiência INSPER para vocês. Sim. Levem o prisma. A gente chama a plaquinha de prisma. Tudo bem? Thiago? Na França, no braço. Boa França. Vocês vão assistir a aula dele? Não. Hoje ele trouxe alguém mais especial, pessoal. Você não conhecia a mulher? Ele te apresentou hoje também? Não, eu não conheço. O seu Rogério já predica muito assunto. Não posso fazer muita live, não. Vai que a gente vai dar problema. Nossa, dou um bom, ainda não sou um aqui. Tem que deixar ele falar. Explica aí. Você que faz as coisas. Você fez o... Então, é estranho estar assim. Você é do societário. É, porque antigamente eu não coordenava. Era o Borges e o Brunelli. Obrigado. O Brunelli continua, né? O Brunelli continua dando aula. Agora ele está no tributário dando politicagem. Deixa eu fazer secretário. Você voltou de campanha? É, Bruno. É mesmo? Grande campanha. É mesmo, pessoal? 30 anos lá, né? Você tá com... Como é que é o teu apelido? Você é São Paulino? Marconi, São Paulino. Proteína. Pô, obrigado aí por... Parabéns. Depois a gente edita as brincadeiras sem graça aí. Obrigado, André. Valeu mesmo, viu? Prazer. Obrigado, viu? Até mais. Deixa suspeito, mas a ideia é essa, pegar o mais suspeito, dar incentivo, afundar o cara. Quando a namorada dele, aí nós vamos comigo para ela escreveu, né? Pô.
Tchau, pessoal. Obrigado. Obrigado. Parabéns, André. Valeu. Tchau, tchau. Boa noite. Você chegou a contar quantos tinha aí? Tchau, boa noite. Tinha contado 18. Tava com 17. Então tem mais, porque tem alguns sem placa. Tava com 18 na hora que a gente desceu. Entra, gente, que uma moça desceu pra fazer matrícula agora. Quer ver? Pediu desculpa, fez matrícula. Chegou uma que fez matrícula. Aliás, se quiser descer de novo, fazer matrícula. Quer fazer de novo? Quer fazer? Deu tudo certo aqui, eu não consegui acompanhar vocês o tempo inteiro. Fica tranquilo. Eu não consegui acompanhar o tempo inteiro, porque lá embaixo estava começando a MBA também. Aí eu fiquei. Você que fecha a aula magna. Então, exatamente, eu vim até com vocês umas 9h30. Você dá um toque no texto, 10 minutos, 40 minutos. O que eu tenho que falar? Então, a princípio, ele ia ligar fazer um horário de aula, mas ele prefere uma coisa que vai. Não sei nem quem é a pessoa. Eduardo Alvarenga, da Elevídia. Ah, é da Elevídia? Eles foram nosso contratante. Esse homem da Elevídia, presidente da Associação Brasileira de Aula. É assim mesmo. A gente ia ter um horário certo pra Eu falo pra minha filha, mas eu encontrei um fantasma. Ele ia ter um horário certo pra perguntas e respostas, porém ele gosta de tomou um da coisa especial. acontecendo enquanto ele vai. Eu disse, o protagonista do Monstro S.A. Não era burro? Não era burro, o senhor não trabalha com burro? O senhor que gosta de passar de elevado no livro. Agora eu vou chamar o pessoal tá do aqui, cofre ó. e pedir pra eles levarem lá. Pode ser? Claro. O que você acha? Né? Subir esse cofre. Só tem que deixar explicado porque é todo dia, né? Eu vou roubar um lanchinho aqui. Faz muito bem. Vocês deixam. Eu fico nervosa agora lá embaixo.